Será que as nossas habilidades, como tocar um instrumento, facilidade em aprender uma língua ou ter habilidade com números, nasce conosco ou é desenvolvida ao longo das nossas vidas? Influenciadas pelo meio, esse debate é bem antigo, é a sua natureza ou sua formação? Um exemplo bem clássico é de Amadeus Mozart, ou apenas Mozart para os íntimos. Indico o filme Amadeus, que retrata a vida conturbada e precoce desse músico do século XVIII. Mozart começa a escrever músicas ainda na infância, escreve peças complexas antes da adolescência, ele seria o exemplo de um talento nato. Porém, cabe lembrar que o pai de Mozart era um professor de música, sua irmã também estudava música, que ele nasceu em Salzburg, na Áustria, uma terra de muita atividade musical na época. Se ele tivesse nascido em uma cidade ou época que não cultivasse a música clássica, provavelmente não teria tido essas habilidades. Porém, se pensarmos bem, muitos meninos de Salzburg do século XVIII estudaram música e tiveram a mesma influência musical, mas mesmo assim só houve um Mozart. Nos leva a crer que as habilidades de Mozart não dependeram apenas das lições que o pai lhe deu ou toda a influência musical da época. Alguns neurocientistas falam que temos uma carga genética, ou seja, coisas que nascem com a gente. Porém, como elas serão trabalhadas, como elas serão dirigidas, parece depender da formação, da escola, da família. Quem sabe poderia ser um excelente esgrimista, mas ao longo da minha vida eu não tive a oportunidade de praticar o esporte. Nunca vou descobrir. Um exemplo que posso dar é da Luísa, minha esposa. Ela começou a fazer Muay Thai há pouco tempo, ou seja, ela é iniciante e nunca fez nenhuma aula formal de luta na sua vida, mas ela leva um jeito assombroso para o esporte. Ela é diferente dos outros iniciantes da turma e até já se graduou. Mas será que a Luísa era realmente uma iniciante com noção nenhuma de luta? Embora ela realmente nunca tivesse feito alguma aula formal de luta, ela cresceu vendo jiu-jitsu com seu tio e primo, que praticavam esporte. Quando criança, o primo dela, que é mais velho, até brincava que era sensei, ensinava um pouco de luta para ela e outras crianças na pracinha. Ou seja, comparando com uma novata da sua turma, a Luísa de alguma forma sai na frente e para os outros que não sabem desse passado todo, vão falar: caraca, você leva jeito para isso, hein, menina? Eu também vivi isso na natação. Eu entrei na aula de natação com uns 9 anos de idade e também parecia que eu levava jeito para coisa. Mas desde os 5 anos de idade, eu brincava na piscina na casa de veraneio dos meus avós. Ficava o dia inteiro na piscina brincando. Será que de alguma forma, quando eu tinha 9 anos, essa experiência prévia me deu alguma vantagem? Lembro da primeira dinâmica da minha primeira aula de natação. O professor jogou vários brinquedos ao longo da piscina que afundaram e a brincadeira era pegar esses brinquedos. Quem pegasse mais ganharia. Meu fôlego comparado com as outras crianças era muito maior. Eu mesmo, sem saber nenhuma técnica, me deslocava com maior rapidez na piscina. Resultado, depois de eu ter pego quase todos os brinquedos na primeira partida, nas próximas partidas o professor deu uma vantagem de alguns segundos para as outras crianças. Só para a brincadeira ficar mais competitiva. Comparando com as outras crianças, eu possuía uma bagagem maior naquela atividade, parecendo que eu tivesse um talento nato. Mas será que é isso mesmo? Agora, não há uma explicação clara porque um grupo de alunos na mesma região geográfica, mesma cultura, recebem as mesmas informações sobre literatura, ou sobre música, ou sobre matemática, e só um se torna excepcional em algum desses temas. Parece que existe algo que não dependa do meio, da formação, da escola, da família. Agora, à medida que crescemos, fica cada vez mais difícil não ter nenhuma experiência passada com alguma coisa, nos levando ao erro do nosso julgamento se temos ou não talento para algo. Imagina que quando você era criança, fez uma redação sobre as suas férias e recebeu uma nota baixa, por causa de alguns erros bobos de gramática. Na próxima redação, também recebeu uma nota baixa, porque justamente no dia anterior, seu cachorro faleceu e você não estava com cabeça para escrever. Essas duas experiências negativas podem levar você a crer que você não leva jeito para escrever, que odeia português, até pode transformar você em não leitor quando adulto. Quem sabe essas duas pequenas experiências negativas não matou um grande escritor ou pelo menos um entusiasta por literatura.
Vamos pensar sobre essa outra ótica. Se você tem muito talento natural e não recebe aulas adequadas, não tem uma alimentação mínima, não recebe estímulos, não importa o tamanho do seu talento, é pouco provável que você consiga desenvolver alguma coisa relevante. Da mesma forma, se eu não tenho esse talento nato, receber uma excelente formação, receber estímulos muito adequados e tiver condições prévias, orgânicas, biológicas para exercer essa inteligência, é provável que eu consiga mais do que aquela pessoa que não tem essas mesmas condições. O que eu quero dizer é que, independente do talento natural ou não, nós temos condições sociais, econômicas, familiares que faz uma enorme diferença sobre as pessoas. É claro que uma boa escola faz muita diferença. Agora vamos pensar sobre esse negócio de talento e o meio em que vive sobre uma nova ótica. Beethoven tinha um grande talento para a música. Ele tinha um pai músico alcoólatra e quando esse pai voltava para casa tarde da noite, muitas vezes ele espancava Beethoven para ele estudar piano. Ou seja, ao longo da sua vida, esse menino apanhou do pai para estudar piano. Ele tinha todas as condições para odiar a música, odiar o piano e assim que o pai morresse, se afastar definitivamente de qualquer coisa que lembrasse um piano. Mas mesmo assim, ele se tornou um homem dedicado à música. Suas composições eternizaram. Ninguém lembra do seu pai, mas é pouco provável que você não saiba quem seja Beethoven. Outra história interessante é de Sebastian Bach, que nasceu na Alemanha em 1685. Ele teve 20 filhos e vários deles se tornaram músicos, mas nenhum se tornou um Bach. Ou seja, esses meninos e meninas tiveram aula com o próprio Sebastian Bach. Cresceram numa família que respirava música, mas isso não foi suficiente. Estou querendo dizer é que não temos argumentos claros para falar que existe uma vocação e que não temos como negar a influência do meio. Se o talento do seu filho vem de Deus, do código genético ou simplesmente da escola, tanto faz. O efeito é muito positivo para a sociedade.